Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer enorme receber a minha querida amiga Constância para mais um encontro do Ser Mais Conversas Biográficas. Muito obrigado, Constância, por ter aceito esse convite. Esse evento é um evento que a Humanecer promove periodicamente com amigos, convidados, né, que fazem trabalhos, que desenvolvem temas que têm relação com a biografia humana. É um mote, né, é o tema principal desses encontros. E a Constância, além de aconselhadora biográfica, eu vou deixar que você mesma se apresente, mas, além de aconselhadora biográfica, é autora de um livro desse assunto que é tão interessante, de como olhar a biografia da gente, a história da nossa vida de uma outra forma. Então, Constância, por favor, se apresente, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Carlos, né? Então, isso, eu sou aconselhadora biográfica. Na verdade, eu venho de uma carreira empresarial, trabalhei 33 anos em duas grandes empresas, até eu ter a oportunidade de fazer um processo biográfico, né? E aí eu decidi largar o mundo corporativo e me dedicar a esse curso. Então, eu fiz a formação em aconselhamento biográfico na Escola de São Paulo, entre 2008 e 2011. E desde então eu venho atuando. Depois eu fiz um estágio na Alemanha, eu sou filha de alemães e holandeses, então eu fiz um estágio na Alemanha também, sobre processos biográficos, né? E, para quem não conhece, essa formação, né, é uma formação de 4 anos de duração. Hoje em dia, a gente já tem 4 escolas no Brasil, e a gente passa por um processo profundo de autoconhecimento. Então, o processo biográfico é um processo profundo de autoconhecimento. Eu descreveria assim, né, em que você pode olhar retrospectivamente para a sua vida e conhecer-se melhor, entender por que você age e reage de determinada forma, né? O que na sua biografia leva você a ser o ser que você é hoje. Então, eu quero primeiro falar um pouquinho sobre, contextualizar o aconselhador biográfico. Todo mundo está acostumado a ouvir biógrafo, né? O fulano é biógrafo. O biógrafo, ele escreve biografias de outras pessoas. O aconselhador biográfico, ele apoia clientes a olhar para a sua biografia, né? Então, é um processo, o processo de biografia, né? Biografia, a escrita de vida, apoiado por um aconselhador biográfico, né? A nossa biografia, ela transcorre entre um primeiro inspirar e um último expirar. Então, nós somos seres vivos, nós estamos vivos. E, curiosamente, né, tudo que é vivo, a gente pode olhar, tem uma biografia, né? Se desenvolve em fases. Então, tudo que é vivo se transforma e tem uma biografia. E eu, como estatística, falo que a nossa biografia não é uma sucessão aleatória de fatos que vão acontecendo, né? Mas, no fundo, ele é um processo de conhecimento, é um processo de desenvolvimento e transformação. Tem sempre um passado, um presente e um futuro. E agora eu ouvi falar, em vez de futuro, dizer assim: tem um passado, um presente e um vir a ser, um emergir. Se nós somos conscientes sobre o nosso passado, a gente pode criar com mais consciência o nosso futuro. Então, o processo biográfico que todos nós, aconselhadores biográficos, trabalhamos, né, é ajudar o cliente a descobrir essa trama que une todos os eventos nesse tecido chamado biografia. Cada evento, ele se encaixa dentro de um contexto maior, ele nunca é olhado isoladamente, né? E se a gente pode olhar também que algumas experiências não digeridas ou não integradas, elas ficam ali presas, consumindo a nossa energia e interferindo na nossa relação com o mundo. Então, a gente pode olhar a nossa vida, né? Aqui as faixas etárias, a gente pode olhar a nossa vida também
como na natureza, né? A natureza tem um ciclo, a primavera, o verão, o outono, o inverno. E se a gente comparar as nossas fases de vida, a gente pode comparar a primeira fase até os 21 anos, a primavera, porque é onde nós somos plantados, né? E a gente começa a desenvolver, a se desenvolver. O verão é aquela fase entre os 21 e os 42, é aquela fase da luta, né? A gente está num mundo extremamente encarnado e lutando com as coisas físicas, né? Escolhendo que eu vou estudar, se eu vou casar, quem eu vou casar, com quem eu vou casar, onde eu vou morar. Então, é a fase de luta mesmo. Depois vem o outono, e a característica do outono é que os frutos amadurecem. Então, a gente pode olhar dos 42 aos 63, quem estiver nessa fase, que frutos amadureceram, que frutos estão amadurecendo. E depois vem o inverno, que as cores vão mudando, né? E o inverno vai oferecendo uma nova dimensão. Então, a gente vai falar sobre duas curvas básicas que, para quem não conhece, né? Então, a gente tem, ao longo da nossa vida, a gente tem uma curva chamada de desenvolvimento biológico. A gente nasce, cresce por volta dos, né? A gente vai crescendo, tem uma fase em que a gente está fisicamente muito bem, e depois a gente começa a decrescer na dimensão física, né? A Bíblia fala bonito, do pó vieste, ao pó voltarás, e serás enterrado, né? Então, quando a gente olha nessa dimensão aqui, as mudanças dessa dimensão, eu consigo enxergar no espelho, né? O espelho, quando eu olho para o espelho, ele me dá essa possibilidade de eu enxergar como eu estou envelhecendo. Mas onde eu posso olhar como eu estou amadurecendo? Como eu estou me desenvolvendo de verdade? Então, a gente tem essa outra curva, o desenvolvimento da nossa essência. Então, nessa outra dimensão, a gente pode amadurecer, amadurecer mais, amadurecer menos, ou até não amadurecer, né? Então, o espelhamento, que é o tema desse encontro, né, ele vai se basear muito nessa curva aqui, em que eu vou poder olhar retrospectivamente e avaliar em que dimensão, em que medida eu estou amadurecendo, né? Então, quando a gente chega aqui, né, o corpo físico, o bebezinho, né, é rechonchudo, sem consciência nenhuma. Ele vem encarnando, né, ele vai entrando, a gente pode pensar que é terra, que é céu, né, é a cegonha que traz lá de cima, né, e a gente vem encarnando, vai ficando cada vez mais consciente, né, e depois, num processo egoísta, a gente pode até dizer, e depois de alguma fase, a gente vai amadurecendo e vai crescendo de uma forma mais altruística, né? Tem um provérbio chinês interessante que diz que a gente leva 20 anos para aprender, 20 anos para lutar, 20 anos para tornar-se sábio, e eu complemento, e devolver aquilo que recebemos, mas agora de forma transformada, dando a minha marca, o meu carimbo, né? Então, quem tiver nessa fase do outono, em que os frutos amadurecem, para quem eu estou doando esses frutos que eu aprendi, né? Eu recebi informação dos meus pais, depois da escola, dos meus amigos. Aí eu vim para essa fase encarnada profundamente, lutei, né? E agora, depois dos 42, eu sei alguma coisa, meus frutos começam a amadurecer, eu tenho noção de que frutos são esses e para quem eu estou doando, né? Então, é esse gesto altruístico, né? Esse gesto de chegar, aqui no meio da vida eu cheguei, e depois, lentamente, eu vou indo embora.
Eu achei interessante, achei isso na internet, né? Mas a maior ferramenta terapêutica criada pelo homem foi o espelho. É olhando para ele que enxergamos a única pessoa que podemos modificar. E modificar, claro, no aspecto físico, sim, mas nesse aspecto de amadurecimento também. E aí vem a grande pergunta. Normalmente, a gente está muito inconsciente e preocupado em lidar com as coisas da vida, lidar com as coisas do dia a dia. E a gente não percebe que na nossa biografia algumas coisas se repetem. É como se a gente estivesse inconsciente, né? Aí a gente se coloca sempre como vítima, da nossa biografia. Mas, se eu coloco consciência, né, se eu consigo olhar para trás, reconhecer as coisas que se repetem, eu abre uma possibilidade para eu decidir para mudar. Eu posso me tornar participante da minha evolução ou do meu futuro, né, e criador da minha biografia. Tem uma frase bonita do Jung, né, do Jung, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino, né? Bom, então vamos entrar em espelhamentos. Como que eu consigo, sempre olhando retrospectivamente, né? Retrospectivamente na dimensão física, eu consigo, né, se eu tenho fotos, olhar lá, eu fui um bebê, depois uma menina, depois, né, a gente consegue olhar essa dimensão física. Mas essa outra dimensão, a dimensão da minha individualidade. Então, no espelhamento, a gente escolhe pontos de checagem na biografia, pontos onde eu posso, como se fossem pontos de inflexão, né, que eu poderia, a partir deste ponto para frente, olhar para trás, desde o nascimento até esse ponto, como eu estou me desenvolvendo, né? Então, a gente tem esses, basicamente, é claro que a gente pode criar qualquer ponto de checagem na nossa biografia, mas na bibliografia, né, a gente tem as idades de 21, de 28, de 31,5, de 40, né, a crise dos 40, 42, e a gente pode olhar para essas crises, né, ela é uma crise ou ela é uma oportunidade, né? Pensem vocês numa crise nessas idades. O que mudou a partir disso? Como foi essa crise para vocês? Então, vamos olhar para a crise dos 21 num primeiro momento. É chamada de crise da identidade, né? Aos 21, a gente é considerado maior de idade, responsável por nossos atos, né? Nos vem a pergunta, né, quem sou eu? A gente tem os aborrecentes, né, rebeldia, oposição aos mais velhos, né? Parece que até aqui encheram a minha mochila, mas eu quero ser diferente, então eu tenho que tirar algumas coisas e colocar novos valores nessa minha mochila, né? Até aqui eu recebi a educação, agora sou eu quem escolhe como seguir. Né? Quem tem filhos aí por volta dessa idade sabe bem, e quando a gente olha retrospectivamente para a nossa história de vida também, né? Onde você estava aos 21? O que você, né? Você se deu conta de que o futuro que sonhava dependia praticamente só de você? Né? Como você queria ser no futuro? Como se imaginava? Tente recordar quais foram as mudanças principais que você fez. Saiu da casa dos pais, começou a trabalhar, casou, teve filhos, teve que cuidar dos pais, né? E aí, assim, dos 21, dessa crise até a idade atual, né, você consegue perceber um passo de amadurecimento a partir dessa idade? Então, quando a gente fala com espelhamento, com ponto de virada aos 21 anos, a gente quer olhar exatamente para isso, né? O ponto de virada aqui aos 21 anos, né? É exatamente a metade, né? Entre a primavera e o verão. Como é o verão, meu verão na minha biografia, a partir da primavera, né? Aqui eu fui recebendo, agora eu sou responsável por meus atos e eu vou a seguir a vida do meu jeito, né? Então, a gente pode olhar assim, até os 21, é como se a gente recebe, nós somos educados, nós recebemos,
valores, normas, costumes, regras, né? Então, a gente tem na primeira, os setênios, a infância, a família, o ninho vai nos passando, nós chegamos nesse mundo, né? Nós estamos falando dessa outra curva aqui, nós chegamos nesse mundo totalmente inconscientes e vamos recebendo, vamos entendendo a vida a partir dos olhos de quem nos acompanha. Então, no primeiro setênio é a família, é o ambiente onde a gente nasce, né? Regras, valores recebidos. Depois a escola, os professores, as crenças. Depois a nossa patota, os grupos, né? É, que princípios eu recebi? Eles são norteadores, eles são limitadores, e aí chega o eu, né? A crise da identidade. Agora eu quero mudar. A juventude, eu vou tentar buscar o meu lugar, depois eu vou conquistar o meu lugar e consolidar o meu lugar, né? Esse aqui já é uma troca com o mundo, né? Então, no processo de espelho, é como se eu olhasse daqui dos 21 anos até a maturidade, né? Como foi essa busca, conquista e consolidação do meu lugar a partir disso, como eu estou trocando com o mundo a partir do que eu recebi. E aí, assim, vamos para o lado prático, né? Como é olhar para um espelhamento? A gente sempre tem um formulário onde a gente vai colocar os fatos, vai tentar recordar e alocar os fatos importantes da nossa biografia e os sentimentos associados, né? Porque para eu olhar retrospectivamente para a minha biografia, eu preciso estruturar ela de uma forma, né? Eu preciso dar sequência aos fatos. E o simples fato de eu colocar os eventos da minha vida numa ordem cronológica já me permitem olhar para a minha vida e entender, né? Nossa, aconteceu isso aqui, mas antes, meu Deus, antes aconteceu isso, e depois eu mudei, eu me transformei, né? Sei lá, algumas pessoas, né, que perderam os pais aqui na cidade, né? Como foi antes e o que veio depois, o que transformou. Então, ano a ano, a gente vai registrando as nossas vivências, os fatos que impactaram a nossa alma, né? E aí os assentimentos, então, do 0 aos 21, né? Nós estamos falando do espelhamento com o ponto de virada na crise da identidade, né? Então, eu vou anotando os fatos e os sentimentos até os 21, depois dos 21 aos 42 também eu vou anotando todos os fatos que aconteceram e os sentimentos. Quando eu tenho isso preenchido, né, é, no final eu tenho um panorama da minha biografia, né, e que me possibilita entender essa dinâmica de sermos tocados pelos efeitos do nosso passado e, por meio das nossas ações, irmos preparando esse nosso futuro. Então, a gente vai tentar encontrar correlações. O espelhamento é sempre olhar retrospectivo. Eu vou tentar encontrar correlações, metamorfoses, transformações, né? E aí, em alguns momentos, a gente vai ficar muito curioso, né? Quando algumas coisas se espelham. Serão coincidências? Né? Não sabemos como saber. Então, eu me apaixonei pelo tema espelhamentos, porque quando eu fiz a formação, a gente recebeu o conteúdo de espelhamentos, né? E eu fui fazer os espelhamentos com os pontos de virada aos 21, aos 28, aos 31,5, e descobri coisas muito interessantes. Então, o olhar do espelhamento, ele é muito individual. Ele não interessa aos outros. É uma forma em que eu vou olhar para a minha biografia e entender, é um processo de autoconhecimento. Eu vou entender, nossa, o ano que eu consegui comprar uma casa, ele espelha o ano em que eu comecei a ter a primeira carteira assinada. É uma coincidência? Não sei, não importa. Mas isso é da minha biografia, né? É, no mínimo, curioso eu olhar para isso, né? De que, quando eu consigo finalmente comprar algo próprio, coincide nessa fase, né? Sei lá quando foi isso, né? Mas mais ou menos aqui coincide com a fase de que eu
fui contratada como carteira assinada. Então, cada um vai ter essas experiências de olhar na sua vida, né? Então, o que que eu vou observar no espelhamento com ponto de virada nos 21, né? Então, eu vou olhar essa fase que espelha, né, como eu estou agindo e reagindo a partir do que eu recebi, né? A partir por volta dos 21, o que que você transformou? O que você passou a fazer do seu jeito, né? O que você fez diferente do que você foi educado, né? O que você fez diferente? O que você fez da sua marca, né? Então, vocês que estão assistindo podem se perguntar, com esses valores e crenças que eu recebi, né? Em que momento aqui eu percebo que, nossa, eu fiz uma coisa totalmente diferente. E aí vocês percebem quem sou eu, né? Qual é a minha característica? Apesar de ter herdado e ter sido educado dessa forma, né? Eu estou levando a minha vida de um jeito diferente. Eu posso falar da minha biografia, eu acho que é sempre importante, né? Eu sempre, filha de alemães, escola alemã, enfim, em algum momento aqui, eu casei com um homem divorciado e totalmente brasileiro. Né? Então, que marca é essa? Né? Essa é a minha individualidade. Apesar de ter essa herança toda, depois eu complemento no final, no outro espelhamento. Apesar de receber essa herança toda, essa comunidade alemã, né? E claro, valores de casar com um alemão, ou, enfim, dar continuidade a esse processo, né? Eu consigo perceber algo que foi totalmente meu, né? É como se fosse um rompimento total com o passado, e aí eu fiquei 20 anos sem falar alemão, né? Então, assim, eu consigo perceber algo que se repete, porque aí a gente também pode olhar aqui se tem alguma coisa que se repete, né? E esses valores que eu herdei, eles me ajudaram ou eles me atrapalharam, né? Eu consigo como eu estou preparando o meu futuro? O que eu percebo que preciso mudar para ir ao encontro do futuro que eu quero, né? Então, nessa altura, eu decidi o futuro que eu queria, né? E ele era totalmente diferente do passado que eu herdei e que eu recebi. Então, a grande pergunta no espelhamento dos 21 anos, né, é se a gente conseguiu desenvolver autonomia e liberdade em relação às condições herdadas. Preste atenção, não é que todo mundo tem que romper com o passado, eu estou falando de um evento da minha biografia. Essa é a minha forma que eu consegui desenvolver autonomia e liberdade em relação às condições herdadas. Eu tive que sair de casa, né, claro, tendo o primeiro emprego, eu tive que sair de casa para fazer a vida do jeito que eu queria. Escolher o meu parceiro, escolher onde eu ia morar, enfim, tantas decisões que a gente toma na vida da gente depois dos 21 anos, né? As regras e valores recebidos ainda são válidos ou precisam ser ajustados, adaptados para a minha fase atual? Claro que eu tive que mudar muitas regras, valores não, né? Valores de mérito, enfim, os valores recebidos, tenho muito orgulho de ter recebido, mas algumas crenças muito severas, né? O meu temperamento achava que eu deveria mudar, e essa é a constância, né? Como eu me desenvolvi a partir dos valores herdados, né? Quais dos meus sonhos eu posso usar como inspiração para novas atividades, novos negócios, e principalmente, né? Que capacidades a gente desenvolveu nessa primeira fase, que capacidades eu desenvolvi até os 21 anos e que depois me foram úteis? Muitas, né? Mas cada um tem as suas respostas. Uma outra forma de olhar, em vez de botar o ponto de checagem ou o ponto de inflexão dessa curva por volta dos 21 anos, a gente pode adiantar mais um setênio e botar dos 28. Né? Enquanto eu volto aqui, né? Enquanto com ponto de inflexão aos 21, eu tinha fatos e sentimentos desde o meu nascimento até os 21 anos de idade,
E eu tenho fatos e sentimentos até os 42, 21 mais 21, 42. Então, cada ano espelha, né? E, curiosamente, em muitas biografias, gente, então, o zero é o ano de nascimento. Em muitas biografias, inclusive na minha, né, o 42 espelha um novo nascimento. Né? Então, o 42, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas o 42 aqui, ele espelha o nascimento, assim como o 35 espelha os 7 anos, enfim, né? É crescente e crescente, né? Então, em muitas biografias, por volta dos 42, tem um fator importante, um fato decisivo, que funciona como um novo nascimento, né? Bom, então estávamos falando dos 28. Dos 28, a gente diz que é a crise dos talentos, né? Por volta dos 28, eu posso me perguntar, será que eu encontrei o meu lugar no mundo? Eu consigo perceber que estou no lugar certo? Será mesmo essa profissão que quero seguir para o resto da minha vida? Né? Aos 28, a individualidade está formada e as decisões agora são por minha conta, são de dentro para fora. Né? O eu, a individualidade, deve assumir o comando. E aí a grande pergunta, eu terei forças para assumir essa responsabilidade? E se eu cometer um erro, quais serão as consequências? Né? Então, o 28 ele é como se fosse um turning point, né? Um ponto de transformação, a partir do qual eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Não é mais com pai, mãe, enfim. Né? E quando a gente olha nessa imagem da natureza, né, a gente pode olhar que o 28 cai exatamente no meio do verão, né? Então, é a época em que eu estou me desenvolvendo, né? Então, o 28, o que eu recebi e o que eu estou lutando, e agora eu lutando e devolvendo, né? Amadurecendo os meus frutos, né? Então, eu vou olhar para essa fase dos 28 aos 56, 28 mais 28, 56, e vou espelhar nessa fase do 0 aos 28. Né? Agora aqui fica mais claro. Então, o 28 é como se fosse o ponto de equilíbrio. Antes dos 28, dos 21 aos 28, a imagem arquetípica é como se é o centauro, né? Eu ainda sou meio humano, meio animal, dominando minhas emoções, os meus instintos, né? Depois dos 28 aos 35, já a razão começa a dominar, eu já começo a ponderar um pouco melhor, né? A fase do cavaleiro, eu estou montada no meu cavalo, eu estou conduzindo o meu cavalo, né? Então, nesse espelhamento dos 28, a grande pergunta é como eu lido com o tema responsabilidade na minha vida. Então, quando a gente faz o nosso espelhamento com esse ponto de virada, aos 28, eu posso olhar nesses fatos que acontecem dos 28 aos 56, em algum momento eu tive que assumir alguma responsabilidade, e como foi isso? Como eu agi? E a gente pode olhar, né? Então, aos 42, opa, aos 42, por exemplo, né, algum fato na minha vida que eu tive que assumir uma responsabilidade muito grande, né? Eu estava pronta para isso, né? Vocês podem se perguntar também, né? Na minha biografia, né, o 42 é um ponto importante, né? Eu fiquei viúva aqui, né, aos 42, né? E a partir daqui eu realmente tive que foi uma mudança drástica, né? Porque eu tive que assumir todas as responsabilidades, né, dessa união nesses 17 últimos anos, né? E, de novo, é bonito olhar, né? Então, isso sou eu olhando para a minha biografia. Cada um de vocês, quando olhar para a sua biografia, vai descobrir coisas muito interessantes, né? Quanto mais informações a gente conseguir lembrar, né, mais rico fica esse espelhamento, mais rico fica eu me entender sobre mim mesmo, né? É claro que vai ter anos que a gente não vai conseguir lembrar de nada, e vai ter anos em que vai ter uma série de fatos, né? Não importa. Mas eu vou olhar aqui dos 28 aos 56, né? É,
como eu me comporto ou como eu me sinto quando eu tenho que encarar alguma responsabilidade na minha vida, né? E aí a pergunta, o que posso fazer com essa descoberta se eu descubro aqui que eu tive que assumir uma responsabilidade, mas que eu não estava pronta, né? E a gente pode olhar assim, quando eu assumo responsabilidades muito precocemente, isso pode gerar endurecimentos, medos, inseguranças, ideias fixas ou até obsessivas, né? Porque eu não estava pronta, né? O eu não estava pronto para assumir as responsabilidades. Os corpos todos, agora eu vou entrar um pouco em antroposofia, o físico, o etérico, o astral, o eu, não estavam prontos para assumir as responsabilidades. E quando muito retardadas, quando eu tenho que assumir as responsabilidades muito depois dos 28 anos, pode gerar dificuldades em assumir responsabilidades. Então, quando a gente olha, quando os aconselhadores biográficos trabalham com o cliente e percebem que aqui, né, eles estão muito inseguros, ou muito rígidos, ou muito ainda com medo, né? A gente pode olhar retrospectivamente com eles, né, para essa fase. Vamos supor, eu tenho um cliente de 49 anos que é muito rígido, muito medroso, muito inseguro. A gente pode ajudá-lo a olhar para essa fase aqui. Como foi isso? Teve algum caso aqui que, que, que eu tive que assumir uma responsabilidade muito cedo, né? E aí fica claro, é como se a gente conseguisse desmanchar esse medo, porque eu aprendo sobre a minha biografia de que isso faz parte da minha biografia. Eu encontro uma explicação, né, nesse processo todo da minha biografia que me explica por que eu estou agindo e reagindo dessa forma, né? Fica claro para mim, porque eu tenho um panorama da minha vida, né? E eu consigo olhar em outras situações também, né? E aí, assim, quando a gente faz essas descobertas, né, o que eu posso fazer com essas descobertas? Com as descobertas que eu faço olhando para a minha própria biografia, né? E aí um outro ponto de inflexão, os 31 anos e meio, né? 36, metade de 63, né? Esse normalmente é o espelhamento mais usado, né? Aos 31 anos e meio começa a fase adulta, a conquista da maturidade, a gente veio encarnando, todos temos talentos, vocações, crenças, potenciais que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, e agora a gente tem a possibilidade de dispor de todo esse conhecimento, né, da primavera e do verão. Como a gente tem atuado no mundo, que frutos amadureceram e que agora eu posso dispor. Então, a gente vai olhar, é bonito essa fase, né? Eu vou olhar do nascimento até os 31,5 e dos 31,5 mais 31,5, 63. Então, eu vou, aqui no meio dessa fase de luta, é o ponto de inflexão, né? O que eu vim recebendo, o que eu fui mudando, e aí vem esse ponto, e aí o que eu fui mudando e o que eu estou oferecendo, quais são os frutos que eu vou amadurecendo. Então, nos 31,5, a grande pergunta também é essa, né? Eu estou a caminho de realizar a minha missão quando você tem clientes nessa fase, né? E que querem olhar retrospectivamente, né? Em que medida eu tenho disponibilizado aqui, né? Daqui até os 63, né? Em que medida eu tenho disponibilizado esses talentos, essa vocação, ou isso tudo que eu aprendi aqui? Como que eu estou, né? Se eu vou embora, como eu estou devolvendo para o mundo, né? Em que medida eu tenho disponibilizado esse meu conhecimento e agora dando voz à minha ação, né? Eu aqui estou agindo no mundo, né? Eu estou devolvendo para o mundo, eu estou atuando no mundo a partir do que eu recebi, do que eu lutei, do que eu processei, do que eu transformei, e agora eu vou devolver para o mundo. Por que a gente fala 63? Por que a gente pega um ponto? Não é uma crise, né? Mas eu gosto de pegar a aconselhadora biográfica
Alexandra Metral, ela coloca de uma forma muito interessante. Nossa biografia é como se fosse uma gestação. A nossa mãe leva 9 meses nos gestando, e a gente leva 9 setênios, 9 vezes 7, 63, né? E a gente fica se autogestando, né? A gente vai se desenvolvendo em 9 meses. E depois dos 63, e aí é uma outra explicação, é como se a gente tivesse livre e agora passasse a desenvolver mais a parte espiritual nossa, né? Mas a grande pergunta, então, para se olhar em biografias, nesta fase aqui, né? O que eu recebi, quais são os meus talentos, olhar para os meus talentos, para as minhas vocações, para o que eu aprendi, para o que eu sei, e de que forma eu estou devolvendo isso para o mundo, de que forma eu estou atuando para devolver isso para o mundo, né? A gente pode perguntar assim, né? Então, é, a infância, né? Então, a gente olhando ali, tem a primavera até a metade do verão, ainda a outra metade do verão e o outono, né? Então, como foi? Eu pego aqui uma pessoa nessa faixa de idade, né? Ela tem gratidão, ela está conseguindo fazer o bem, ou ela ainda tem muitas, como é que se diz? Muitas raivas embutidas, assim, se coloca de uma forma ainda muito rígida, né? A gente vai olhar para a primeira infância dela, né? Como foi o seu mundo? O mundo foi bom? Não, não foi bom. E aí, o que você fez com isso tudo? Que você está devolvendo um mundo não bom para outras pessoas? Né? Que sentido teve essa sua vida, essa caminhada toda, ano a ano, até essa fase? Né? No segundo setênio, né, o mundo foi belo. Se eu tenho aqui pessoas nessa faixa que não conseguem admirar nada, não conseguem é, ver valor em nada, a gente vai olhar como foi essa puberdade, né? O que aconteceu aqui que reflita para que agora eu haja e reaja dessa forma, né? Então, é muito bonito a gente olhar retrospectiva. Quando eu tenho uma questão na minha biografia, eu olhar retrospectivamente para tentar entender o que fez para que eu haja desta forma, né? O que aconteceu na minha vida que eu não consegui transformar, né? Porque quando eu identifico algo que aconteceu, eu tenho a liberdade de transformar isso para não levar. É como se eu não eu assisti uma vez uma palestra, é como se fosse uma biografia que não valeu a pena, né? Quando eu não consigo resolver algumas questões, eu fico carregando aquele peso o resto da minha vida, né? A vida é tão maior do que isso, né? Como eu consigo elaborar essas questões não elaboradas, né? E o processo biográfico faz com que eu entenda, a partir de uma situação encontrada aqui, como foi isso, onde se originou, né? Então, em que medida eu estou conseguindo colocar meus talentos à disposição? Eu consigo perceber que, através da minha atuação no mundo, eu estou cumprindo a minha missão? Eu estou devolvendo ao mundo algo de dentro de mim? E aí a gente tem um espelhamento com as características, né? Mais ou menos o que eu já falei, né? 56 ao 63, né? As janelas para o mundo lentamente se fecham, né? As 5 janelas. E no início, as janelas para o mundo se abrem, né? O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu percebo como gosto, né? Né? Então a gente tem um espelhamento, a gente pode olhar isso sob forma de espelhamento, né? Eu consigo sentir momentos de gratidão e alegria, eu sou capaz de perdoar, eu consigo fazer o bem, né? Se isso tudo é negativo, eu vou olhar para cá. Como foi a percepção desse ambiente? Havia aconchego? O mundo foi bom? E se não foi, por que eu não tentei, nessa minha vida toda, mudar isto? Né? Por que eu tenho que. Se eu carrego isso
do jeito que eu recebi, se foi mal, eu carrego até os dias de hoje, é como se fosse uma vida não plenamente vivida, em que eu não pudesse eu mesmo transformar. Eu recebia aquilo e devolvo para o mundo da mesma forma. Então, quando eu olho retrospectivamente e eu acordo para isso, e eu percebo de que eu não mudei nada, né, dá a possibilidade da pessoa se livrar disso, né, e seguir a vida de uma forma mais leve. Né? Da mesma forma, o 49 ao 56, né, que é a importância dos ritmos, do 7 aos 14, e aqui eu tenho que encontrar um ritmo novo. Então, são espelhamentos também, né? Qual é o ritmo? Quando você pega clientes aqui com ritmo exagerado, não tem tempo para nada. Como foi esse ritmo? Os ritmos foram respeitados, né? Que essa fase é a fase do sistema rítmico se desenvolver, pulmão, coração, né? Então, eu tive hora para isso, hora para dormir, hora para comer, né? Não. E se eu não tive, né? Se eu agora estou fazendo do mesmo jeito, né? Eu estou inconsciente, eu não estou acordada para perceber. Então, quando eu olho para trás e vejo que eu não tive esses ritmos, que tal eu agora? Eu tenho clientes muito, muito interessantes, né? Quando eles chegam, não tenho tempo para nada. Eu preparo uma planilha de segunda a domingo, com os horários. Agora, bote no papel tudo que você tem para fazer. Né? Então, vamos tentar organizar um ritmo novo e a vida muda, né? Aquilo que era uma atrapalhação total, um, uma confusão genérica, eles começam a perceber, nossa, mas tem tempo aqui, e reorganizam os seus ritmos, né? Dos 42 aos 49, né? Encontramos coerência entre o que eu pregava, né? Porque aqui na adolescência eu crio princípios como verdade. Né? Quais eram os nossos ídolos, nossas ideologias, nossos interesses, né? Se eu aqui ainda não consigo encontrar coerência entre o que eu pregava e o que eu estou fazendo, né? Eu vou olhar ali para trás. Quais foram os ideais, né? Que me nortearam, né? E aqui também, quais são os frutos que começam a amadurecer? A maturidade, né? Essa passagem aqui da juventude, do ser adulto e a maturidade, né? Então, 21 aos 28, eu vou em busca do meu lugar no mundo, quais eram minhas ambições, experiências. No 28 aos 35, eu vou conquistando o meu lugar, eu vou conseguindo desenvolver. Lembram dos 28, né? A responsabilidade. Eu consegui desenvolver a autonomia, né? Espaço interior, encontrei equilíbrio e depois eu vou consolidando o meu lugar, vou criando novos valores, consolidando o meu lugar, e para isso eu preciso começar a deixar coisas para trás. Né? Lembram do outono, né? Dos 42 aos 56 é o outono. O outono é a época em que eu descubro quais são meus frutos, né, quais estão maduros, quais galhos eu preciso podar, porque não estão deixando os meus frutos, os meus verdadeiros frutos decorrentes da minha vocação e da minha ação no mundo ficarem maduros, né? Então, nessa fase é a hora de começar a cortar galhos, galhos que estão me sugando e que não estão me deixando ir no meu caminho. Né? Então, o outono tem essa característica e essa fase dos 42 aos 56 também. E aí, assim, possibilidades de observação em espelhamentos. Eu peguei o espelhamento de 31 anos e meio, né? Mas isso vale para qualquer espelhamento, né? Eu posso olhar, por exemplo, um fato ou um sentimento idêntico ou contrário. Então, eu tenho biografias, né, em que aqui, sei lá, nasce uma irmã e aqui falece um pai, por exemplo, né? Isso é sobre a minha biografia. Eu vou olhar e vou entender. É uma coincidência? Não importa, né? Mas esse é um fato da minha biografia. Uma coisa muito interessante, né? É, que a gente vê nas biografias femininas, né? A primeira menstruação, né? E a menopausa. Então, em muitas biografias é muito interessante. A menopausa espelha exatamente a primeira menstruação, né?
Então, é uma forma de eu olhar para a minha biografia, né? Ou eu posso ter aqui um fato com um sentimento de alegria, e aqui eu posso ter um fato com um sentimento exatamente contrário, né? Então, eu vou entrando nessa minha biografia, eu vou entrando e vou entendendo, né? Será que consigo encontrar uma resposta para a forma como eu ajo e reajo, baseado nas experiências da fase espelhada? Né? Então, a mesma coisa. Aqui eu tenho uma ação, uma reação. Como foi isso? Como foi essa fase aqui? Né? O que que aconteceu aqui e por que que eu estou. Por que que dessa forma eu ainda estou agindo dessa forma? Ou eu pego um fato determinado, né? O que aconteceu antes, né? Eu tenho fatos que se repetem na biografia, né? Está aqui, né? Padrões que se repetem. Então, eu tenho um fato, por exemplo, aqui nos 25 ou 26 anos, o fato com outras cores, mas é muito parecido numa outra idade, e outro fato muito parecido em outra idade. Vou chutar, né? Aqui eu fui demitida, aqui eu fui demitida, aqui eu fui demitida. Então, me dá a possibilidade de eu olhar antes, né? O que levou aquele fato? Porque um fato nunca pode ser olhado isolado, né? Não, então, a vida não é uma sequência de fatos isolados, mas é um processo contínuo de desenvolvimento. Então, quando a gente, numa biografia, percebe fatos que se repetem periodicamente, né? Será que a culpa é sempre do outro? O que que eu posso mudar na minha biografia para que esse fato não aconteça mais? Então, o espelhamento também me dá essa possibilidade, porque ele coloca o fato dentro de um contexto maior, né? Então, o que que aconteceu aqui que levou a situação, a minha vida a esse fato? E aqui? E aqui? Eu posso mudar alguma coisa? E aí tem pessoas que dizem, nossa, e já está chegando de novo, vai acontecer de novo a mesma coisa. Alto lá, né? O olhar é sempre retrospectivo, né? Não é olhar para frente, né? A Google fala em alguma, né, de um acidente com água, né? Mas não é para olhar para frente, né? E nem é para se preocupar para frente, é olhar para trás e aprender a partir disto, né? Então, está chegando aquela idade, ok. Então, o que que eu preciso mudar para que esse fato não aconteça novamente, né? Isso é colocar consciência. Então, o espelhamento é uma forma de olhar a biografia com mais consciência, né? Não de uma forma parada, né, passiva, e sim de uma forma ativa, né? De forma passiva, o biógrafo escreve sobre a biografia de alguém, né? Não tem mais o que mudar. Mas o aconselhador biográfico está trabalhando com pessoas vivas que estão dispostas a melhorar sua vida, a melhorar-se como pessoas, né? E aí a ferramenta que eles têm, né, o material, o repertório que eles têm, é olhar para a própria biografia e entender. E isso é uma coisa muito interessante quando a gente trabalha com processo, como aconselhador biográfico, né? Volta e meia, fatos se repetem, e a pessoa não se dá conta. E a gente pergunta, você percebe que isso aqui é a mesma coisa que aconteceu, que você me contou, que aconteceu lá atrás? Vamos tentar olhar aonde mais esse fato acontece? E o que que aconteceu antes? Como você agiu antes? Qual era o ambiente antes, né, que levou aquele fato? Então, também encontrar padrões que se repetem e poder transformar, né? E olhar ritmos na biografia, né? Então, tem biografias muito interessantes que, a partir de determinada idade, de 10 em 10 anos, acontece alguma coisa importante, né? Então, será que eu tenho um ritmo próprio? Como que eu vou descobrir um ritmo né, ano a ano escrevendo os fatos? Então, a gente começa a olhar para ritmos conhecidos. Por exemplo, né, o ritmo das passagens dos planetas, né? A cada 18 anos e meio, a Lua a Lua leva exatamente 18 anos e meio para estar com todo o seu movimento de rotação, translação, para estar no mesmo lugar
de quando nós nascemos, né? Então, eu nasci nesse dia, 18 anos e meio, a Lua vai estar no mesmo lugar. Depois, 18 e meio mais 18 e meio, 37, depois 55, né? Então, eu tenho alguma coisa que se repete a cada 18 anos e meio, alguma coisa que eu possa observar, né? É, que tenha padrões iguais, é uma forma de eu conhecer minha biografia. Eu posso descobrir alguma coisa que me incomoda, né? E eu posso interromper esse ciclo, por exemplo, né? Se eu identifico que tem algo que a cada 18 anos e meio está acontecendo e que não é bom para mim, eu posso interromper esse ciclo. Como? Olhando o que acontece antes, que levou àquela situação, olhando para a minha biografia e entendendo por quê ou para quê, né? A pergunta nunca é por que determinado fato aconteceu. Quando a gente olha retrospectivamente, né, pelo fato do fato nunca estar isolado, né, não adianta eu perguntar por quê, né, mas para quê? O que eu aprendi com isso? O que eu transformei a partir desse fato? Né? E aí, olhando, né, as oportunidades de transformação, então vocês vejam que em cada espelhamento, com pontos de virada, em idades diferentes, né, eu tenho uma oportunidade de transformação. É, e aí, curioso, eu peguei a idade, por exemplo, de 39 anos, né? Aleatório. Então, no espelhamento com ponto de virada aos 21 anos, os 39, né, refletem por volta, né? Nunca exatamente, por volta dos 3 anos de idade. No espelhamento de 28, os 39 já espelham fatos de outra idade. A mesma coisa no espelhamento com ponto de virada aos 31,5. Né? Então, no espelhamento de 21 anos, né, eu vou tentar, nós vamos identificar processos de individualização, né? Autonomia e liberdade com relação às condições herdadas e à educação recebida. Então, quando eu vou olhar aqui, o que eu fiz de diferente que eu posso dizer, nossa, essa é a constância, essa é a minha marca, essa sou eu, né? Que é diferente do que eu recebi, porque até os 21 eu estou só recebendo, e a partir daqui é que eu sou autora da minha vida, né? Nos 28 eu vou ter um outro olhar, né? Eu vou olhar para a nossa maturidade e autoridade perante as situações que exigem responsabilidade. Então, este olhar é diferente desse. Eu vou buscar momentos em que eu tive que assumir uma responsabilidade e entender, né, por que eu estou agindo dessa forma, né, se eu estou com medo ou não, a partir da minha biografia. E os 31,5, né, é um olhar integrador, né? É quase assim, o que eu estou fazendo com que a vida fez de mim, né? Que eu recebi e como eu estou transformando e oferecendo ao longo da nossa vida. E aí a gente tem, claro, espelhamento, a gente pode falar com ponto de virada aos 42 anos, né? O meu ponto de virada aos 42 foi muito marcante, em muitas biografias de clientes com quem eu trabalho é muito marcante também, né? Então, eu aprendi, eu passei a primavera, o verão, lutei, ufa, a hora que eu achei que eu estava chegando, desmorona tudo. E agora, como é o outono? Eu precisei fazer uma releitura, né? O que sobrou disso tudo que eu quero levar adiante? O que eu sei fazer? O que eu posso devolver para o mundo, né? O que eu faço ou o que eu fiz com que a vida fez comigo, né? Eu posso ficar na condição de vítima, né, de vítima ou passiva, ou eu posso ser autora da minha vida, eu posso criar a minha vida, né, daqui para frente, né, e de uma forma ativa. Né? E é com isso que o aconselhador gosta de trabalhar, né? De colocar ação na vida das pessoas. Olha, tá, aconteceu isso assim, tá, mas o que sobrou? O que você pode fazer com isso? Né? Porque você ainda tem uma vida para viver. A gente não sabe quando nós vamos partir, né? E aí também o que e como eu estou devolvendo para o mundo isso que eu recebi, né? Né? E agora transformado, né? Dos 63 aos 84, como que eu estou devolvendo para o mundo, né?
E aí, é claro, a gente pegou pontos de inflexão conhecidos, né, crises ou, não, ou enfim, mas a gente pode pegar, podemos fazer observações totalmente livres, pegar um fato muito impactante da nossa vida e ampliar a percepção dentro da nossa biografia, né? E eu tive acesso, o, o Vilhena já falou no início que eu sou autora de um livro, eu escrevi um livro sobre espelhamento, espelho, espelho meu, espelhamentos em biografias humanas, e eu tive acesso a esse autor alemão e perguntei a ele se eu podia compartilhar, porque ele trouxe uma forma bastante nova de olhar para espelhamentos, onde você escolhe um fato da tua vida sobre o qual você quer ampliar sua percepção ou seu conhecimento, né? E a idade em que esse fato aconteceu passa a ser o eixo de espelhamento. Então, vejam só, né? Eu tenho as idades todas, eu posso escolher um ponto qualquer e posso olhar para trás e para frente e entender o que né, o eixo, o ponto à esquerda é o passado e o ponto à direita é o futuro. O que aconteceu exatamente por volta dessa idade escolhida? Houve uma metamorfose, um fato transformador, isso exerceu influência em minha vida posterior, né? Então eu posso, aqui eu tenho o livro, enquanto lá eu estava presa às idades e sentimentos, aqui eu posso escolher qualquer idade, botar ela como ponto central, né? E aqui estão os espelhamentos comuns, 21, 28, 31 e meio, 42, mas eu posso escolher aqui no 63, os anos à esquerda são o passado e os anos à esquerda o futuro, né? O que me levou àquela situação e o que eu fiz depois. Está terminando, vamos lá. E aí, assim, tem essa frase maravilhosa do Soren Kierkegaard: a vida só pode ser entendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Eu acho que essa é a grande frase que talvez defina um aconselhador biográfico, né? Ele apoia o cliente a olhar para trás, entender a sua vida, mas ele tem que seguir para frente e viver para frente. E como ele quer viver? Repetindo, né? É como se fosse uma encarnação desperdiçada, se eu não faço nada, né? Eu fico só nessa forma passiva, esperando a morte, eu não sei, né? Ou esperando que o mundo me traga, que o outro me faça feliz, né? Ou eu tenho que agarrar, né? A Gudrun Burka, que é essa médica alemã que trouxe o processo biográfico, ela tem um livro, Tomar as Rédeas da Vida, né? Então, tomar as rédeas da vida é lindo, né? Eu sou autor da minha vida, né? Eu é que crio a minha vida a partir desse meu passado, né? E aí a gente pode se perguntar, agora que a gente olhou com mais profundidade para o meu caminho, né, para as escolhas que eu fiz ao longo dele, para onde a vida me levou, né, onde eu o levei, né, posso me perguntar, o que ainda me incomoda? Né, eu vou olhar retrospectivamente, o que me incomoda ainda? E como eu posso mudar? Eu vou olhar para outras situações da minha vida onde algo me incomodou e vou olhar como eu mudei, o que eu fiz para sair daquela situação, né? O que não faz mais sentido continuar. Que frutos eu percebo que amadurecem em minha alma? E o que eu faço com eles? Que rumo eu quero dar para a minha frente, para a minha vida, em função disso tudo que eu já trabalhei. Então, é lindo trabalhar com aposentados, né, que cumpriram uma tarefa na sua vida, né? E agora, eu vou ficar bebendo cerveja na praia? Ou como que eu vou devolver para o mundo toda essa experiência? Agora que eu estou bom, né, que eu sei alguma, como eu vou devolver para o mundo? E não precisa ser um trabalho, né? Mas como é a minha atuação? Como eu ajo e reajo, né? E aí, assim, de novo a pergunta, o que o espelhamento me revelou? Né, quando eu olho retrospectivamente, o que o meu espelhamento me revelou nesses 3, 4 pontos de inflexão? Eu amadureci, pelo que eu posso ser grata? E aí, voltando ao meu livro, né, já vou falar sobre ele, mas eu colhi uma série de frases que eu acho que fazem tanto sentido para os processos biográficos, né? Essa é do Fernando Pessoa: procuro despir-me do que aprendi, esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. Né? Como eu consigo, a partir né, desse olhar do passado, né, transformar isso e devolver de uma forma
bonita. E aí, claro, esse é o meu livro, fazer um pouco de propaganda. Ele está à venda na Livraria Antroposófica. É, o custo dele é R$ 60, né? Tem uma escola em São Paulo, Carlos, que acabou de comprar 10 livros. Interessante. Depois eu preciso Que saber quem foi. legal. É, É, que legal. legal. É, então, pela antroposófica ou comigo, eu posso autografar. Eu queria aproveitar, Constância, e Diga. colocar, né, uma construção que é Ah, sim. recente na minha pesquisa, Isso. né? Recentemente eu tive a oportunidade de ver uma construção de espelhamento que, na realidade, monta no mesmo esquema o espelhamento de 21 e o espelhamento de Dos 31 41. anos e meio. Não, de 31 e 40. meio, Ah, tá, tá. porque é como se continuasse aqui embaixo, né? Aqui, esse lado da direita, que tem de 42 a 63, é o que acontece em relação ao 20, 0 a 21, no Isso. 31,5. E aí, nessa construção, a gente tem simultaneamente, né, esse espelhamento em três fases, em três momentos, né? O que foi apresentado lá como primavera, o verão no meio e o outono aqui do lado de novo. Então, você consegue aprofundar em alguns casos, e esse tem sido o espaço de pesquisa que eu estou fazendo, né? Eu ainda estou nesse processo de aprender essa maneira de abordar, né? Essa A abordagem, olhar dessa mas você forma, né? olhar dessa forma, você consegue simultaneamente, né, comparar o, o que foi vivido aqui nesse período do aprender de fora para dentro, né, do que a gente chama de determinado, a família, a cultura, o lugar, né, com todas essas influências, junto com o que eu já, a partir dos 21, com a minha individualidade se desenvolvendo na alma, o que que eu fiz com isso, né? Como eu transformei ou não, ou repeti, e na oitava acima, como foi esse mesmo processo já no livre, na liberdade para o desenvolvimento espiritual. Então, eu achei muito interessante, confesso que eu ainda estou me apropriando, né, estudando na minha própria biografia, como sempre, né, a gente tem que aplicar primeiro na gente, aprender Verdade. para poder levar para os nossos clientes. Mas eu queria aproveitar aqui esse encerramento para deixar essa novidade, né, pelo menos em relação ao que aprendemos nas escolas, é uma É, novidade, né, é. que no futuro com certeza já estará aí na nossa prática, né, de maneira mais Incorporado, né? É. disponível. É. À medida que Bom, a gente mergulha nos temas, né, com mais profundidade, novos insights vão aparecendo e novas formas de olhar, né? A gente não recebe pronto. A nossa base, a escola foi a nossa base, mas com a nossa atuação no mundo e olhando para as nossas próprias biografias, a gente vai tendo insights e vai aprofundando esse conhecimento e vai compartilhando também, né? exatamente. E a gente que acompanha, né, os movimentos no Brasil e no mundo, né, vê como tem Fora. gente, né, fazendo muita coisa diferente a partir dessa base, dessa referência que a doutora Gudrun e o Bernard Lieberman deixaram lá, né, no final Isso. da década de 60, 70 do século passado, né? É muito bonito ver É. esse trabalho. Bom, e aí, para terminarmos, né, deixar os nossos contatos, como a Constância já avisou, agradecer a todos pela presença e talvez, Constância, abrir um espaço aqui para perguntas, Claro, dúvidas, né? claro, Se claro. alguém Aham. tiver, eu fui acompanhando aqui pelo chat, teve uma pergunta que você acabou respondendo, né? Como é que a gente usa para fazer as correlações? Você mostrou direitinho na Ah, horizontal, os aham, períodos, enfim. Acho que a Alice ficou satisfeita com a resposta, mas não só a aham. Alice, qualquer um que tiver uma pergunta, fique à vontade. Alguém refletiu sobre o que aconteceu por volta dos 21, por volta dos 28? Caiu alguma ficha, né? Maísa está ali, eu estou vendo minha querida Maísa, né? Ela disse que eu não posso dizer se caiu a ficha, né? Porque eu entrego a minha idade, né? Não, eu tenho que dizer se subiu algum nhoque, né? Alguma algum achado, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, né? Aos 21 aconteceu isso, nossa, e aí eu mudei a minha vida, ou aos 28, aos 31, alguém gostaria de compartilhar?
Olha, eu posso compartilhar, assim, só para animar um pouquinho, né? Que me vem dos 28 anos, né? Aos 28 anos morre meu pai, Uhum. né? De repente, do coração, foi uma coisa bem, bem complicada. E aí eu assumi o papel de pai na família, né? Aquela coisa assim da responsabilidade que cai em cima da gente, né? Me caiu e eu assumi. Quer dizer, caiu na família, eu era a filha mais velha, irmãs estudando, né? E eu assumi isso. Então, mudou bastante esse modo de eu encarar a vida, né? De já não ser mais a filha do pai, a filha da mãe, né? Eu tive E que você tomar estava a vida pronta, mesmo. e você Pois estava é, pronta, né? exato, para assumir isso, né? Então foi bem marcante, foi aos 28 anos que isso Uhum. aconteceu. A partir daí você teve que assumir a responsabilidade até das Exato, irmãs, né? Aí exato. tudo, né? Agora, se Uhum, não tivesse pronto, se tivesse sido antes, quantas pessoas perdem os pais com 10, 12, 14 anos e tem uhum, que trabalhar para sustentar a família, né? Depois ficam. Tem seus. Como é que se diz? A vida traz certas situações, né? isso. Então foi isso. Obrigada, Maísa. Ótimo te ouvir, ótimo ver esse monte de gente aí. É. E, Constância, eu acho que a gente pode acrescentar, né, que mesmo nessas situações em que aparentemente a vida traz uma mudança, de fora para dentro, fora do que era o esperado, por não estarmos prontos, ou estarmos a coisas que são mais precoces, é o que precisa acontecer, né? Isto, é. Essa percepção que o olhar biográfico traz, né, de que aquilo era o que me fez, foi aquilo que me fez ser quem eu sou hoje. Então, no Isso. mínimo, eu tenho que aceitar e ser grato por isso. Posso mudar daqui para frente? Com certeza. E a Isso. consciência ajuda muito nisso. Mas ser grato pelo que me trouxe até hoje é um dos valores que eu vejo mais bonitos, né, no nosso trabalho. É. E aí é não perguntar por que que aconteceu, né, Paulo ou Carlos? Para quê, né? Muda totalmente, Exato. né? Não é por que que aconteceu, porque, ok, tá, o que que eu faço com isso? Nada. Mas para quê? A partir disto, né, que é uma crise, claro, né? O que que mudou em mim, né? Faz parte do meu processo, não foi por acaso. Pergunta aqui feita pela Nádia. Uhum. Ela vai estar sábado com uma pessoa que faz um aniversário de 100 anos e ainda está consciente. E ela pergunta se você faz esse trabalho ou algum trabalho com idade avançada. Com idade avançada, é bonito, já fiz com duas pessoas, na faixa dos 90 e poucos anos, Nádia, em que os filhos me contrataram para conversar com essa pessoa, resgatar informações, puxar informações, né? E disto gerar um livro. Então, tem dois livros, né? Foi um presente que foi dado, né? Essa senhorinha vinha aqui em casa, e foi antes da pandemia ainda, a filha deixava ela aqui, e eu conversava com ela, conversava, e montamos a história da vida. É a mãe da Beth, vocês conhecem, Meire conhece também, da Beth, da cantoterapia, né? A dona Irene, né? E agora ela fez aniversário, aí demos de presente para ela a história da vida dela, né? E uma outra pessoa também que eu fiz online e que era do interior de Santa Catarina e as lembranças, né? De colonizadores alemães também, né? Todo o processo, depois foram para o Mato Grosso, enfim, desses gaúchos que foram aí derrubando matas, né? E gerou um livro também que ela deu de presente para o museu da cidade, né? É o resgate da história da cidade através da história dela. Né? Então, Nádia, não sei se eu respondi sua pergunta, né? Mas não tem mais o que transformar, né? Uma pessoa de 100 anos assim, né? Não tem mais o que transformar, talvez só olhar para trás, agradecer para quem ainda tem que agradecer, né? Mas o resgate de uma história de vida eu tenho feito, eu fiz esses dois processos. Compartilhar rapidinho um fato que eu achei até engraçado quando você disse no espelhamento dos 21, né, que o zero é o 42. Sim. E aconteceu comigo. De 0 a 42 eu fui uma. Com 42 anos,
eu tive a minha primeira e única filha. Olha, Aí eu mudei completamente. Aí morreu a pessoa e nasceu a mãe, né? E quando você falou, eu falei, nossa, achei muito de certa forma engraçado, mas muito interessante, né? é um novo Sim, nascimento, né? E que bonito que é a maternidade aos 42. Nossa, foi. que lindo, Foi. Sônia. Obrigada por compartilhar. Muito É outra obrigada. pessoa, né? É olhar quem é a Sônia a partir desses 42 anos iniciais vividos. Muito obrigada, adorei sua palestra. Obrigada, Sônia. Oi, É, Meire. hoje, nas empresas, tem sido muito provocado para que as pessoas olhem para o seu propósito, né? Principalmente aquelas pessoas que já têm um tanto de carreira e aí começa a fazer o questionamento, qual que é o meu propósito? Esse espelhamento dos 31 anos e meio é o que seria melhor para a pessoa, para ela fazer essa pesquisa? Acho que sim, Meire, porque ele termina nos 63 e eu acho que é por volta dessa idade que as pessoas aposentam também, né? Então, os 42 não, mas eu acho que os 31,5 sim, né? Porque o que que eu estou fazendo com o que que eu estou devolvendo para o mundo, de que forma eu estou devolvendo a partir daquilo que eu recebi. E também assim, é o movimento altruísta, né? Eu estou indo embora devagarzinho, né? E o que que eu estou devolvendo para o mundo? Qual é a minha missão? Né? A gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho com 4 ex-diretores da empresa onde eu trabalhei, e a gente usou esse espelhamento dos 31,5, onde você começa a perceber o que que eu vim fazer aqui, qual era a minha missão, né? Quando eu vou olhando, o que que eu tenho devolvido para o mundo, o que que eu tenho conseguido doar de forma altruística, e aí assim vai dando um preenchimento do meu propósito mesmo, né? O que que eu estou, né, com isso tudo que eu recebi, como que eu estou devolvendo e de que forma, o que que eu ainda posso mudar, né? O que que eu estou fazendo que não está trazendo nenhuma colaboração, talvez a gente possa olhar mais assim, né? E onde eu posso mudar isso e por que que eu estou agindo dessa forma? Acho que sim, Meire, eu diria que dos 31,5. Eu acho que é o mais usado. Eu só não uso ele quando eu tenho clientes muito novos, né, com 35 anos, porque não espelha muito, né, do 31 ao 35, você não tem espelho para olhar, né? Eu tenho uma outra pergunta, porque você falou assim, o espelhamento, a gente olha retrospectivamente, né? Agora, por exemplo, como que, se eu posso usar a mesma lógica para olhar o que foi, Uhum. para eu poder mais conscientemente transformar aquilo que do lado de cá, né, naquilo que seria a primeira fase Passado? do passado, como um desafio, mas não retrospectivamente, mas prospectivamente. Sim, eu posso olhar uma situação, né, que me incomoda, né, olhar, focar nela e decidir o que que eu quero transformar para no futuro mudar. Sim, e aí a gente não fala em futuro, né? O que que pode emergir a partir disso, né? Porque o futuro parece que está muito longe, e eu não tenho nada a ver com o futuro, né? Quando a gente fala presente, passado, futuro, né? Nessa minha última viagem, 2 vezes eu vi isso, presente, passado e emergir, né? Vir a ser. Né? Então, tem a minha contribuição. Então, eu vou aprender com a minha biografia sobre aquele fato, né? E eu quero mudar isto na minha forma de agir, na minha forma de pensar no futuro, né? E aí a gente pode talvez até usar aquele outro espelhamento arredondado, né? Botar este fato no foco e olhar para trás, né? E para frente, e como que eu posso para frente mudar essa postura para a vida? Eu entendi que é isso, né? Isso, legal. Acho que é isso. Meire e Constância, um exercício que eu já fiz, não olhando exatamente fatos, mas a essência de um setênio, né, Uhum. é olhar
se eu estou numa virada de setênio, por exemplo, se eu estou nos meus 42 anos, né? Eu olhar o setênio espelhado que já aconteceu e que dá uma essência do que pode ser transformado para o próximo. Então, se eu vou olhar dos Ah, 42 aos 49, porque eu estou aos 42, eu vou olhar lá como foi o setênio, a essência do setênio que vai espelhar no futuro é, esses 42 a 49, e pensar nessa essência, se essa essência me ensina algo como uma força que eu tenho, que eu quero repetir, né, que eu quero manter, ou um desafio que eu quero transformar, que eu não quero levar mais comigo, né? Eu já fiz é, esse exercício também, e declaro, sempre depende da biografia, sempre depende do cliente. Foi muito rico nesse caso. A pessoa estava com uma questão de momento atual, ele olhou para trás e viu um potencial de inspiração para projetar o futuro de 7 anos para frente. A Adriana Constância é a nossa aluna da turma 2 da Trinos, que ontem terminou o módulo de espelhamentos e ah, metamorfose, né? aham, aham, Eu falei que a gente teria alunos aqui por conta disso, né? A pessoa está aham. fresquinha. Obrigado, Adriana. É, é. Assim, a oportunidade surgiu de escrever o livro bem na pandemia, né? Porque eu ia dar o primeiro encontro presencial, e aí eu desisti, e as pessoas que estavam inscritas falaram, não, vamos fazer. E aí gerou muito texto, muita informação, que eu vou fazer, né? De novo, deixar passivo ou botar ação nele, né? Então, vamos lançar um livro, né? E porque tem pouca literatura em português sobre espelhamentos. É claro que a doutora Gudrun, nos livros dela, ela dá exemplos de espelhamentos, né? Mas essa sacada também de entender por que é 21, por que é 28, né? Está associada a uma crise. E uma crise, ela pode ser olhada como uma oportunidade para eu transformar alguma coisa na minha vida, né? Então, talvez por isso que esses sejam os pontos de virada clássicos dos espelhamentos, né? Obrigado mais uma vez, querida amiga Constância. Obrigado às amigas e amigos que prestigiam aqui o nosso espaço. Qualquer dúvida, a gente só me falar que eu passo o contato. E eu vou deixar, Constância, que você faça o encerramento e a despedida, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho que essas trocas são tão importantes, né? Você vai deixar disponibilizado no YouTube e aí muito mais pessoas vão poder olhar. Mas o que eu quero dizer é que, né, temos 2011, 13 anos de formada. Eu estou vendo outros aconselhadores aqui, a Meire, eu acho que eu vi o Paulo, Maísa, Carlos, né? É, eu não sei se é responsabilidade, né, mas é isso que me dá prazer. Nós recebemos, e a gente pode olhar isso espelhado também, nós recebemos uma forma, né, nós recebemos esse material todo de uma forma. E aí a nossa individualidade, né, os nossos valores, as nossas crenças, nos possibilitam criar novas coisas com a nossa cara. Né? De novo, quando você olha no espelhamento e transformar isso, né? E fica uma coisa maior, né? Em vez de ficar parado naquilo que nós aprendemos e ficar continuando a repetir aquilo que nós recebemos, né? Trazer novos impulsos, novos insights, novas reflexões, né? Cutucar mesmo, provocar e dar um passo adiante, né? Porque também somos um eterno vir a ser, né? O que eu posso fazer com isso que eu aprendi, em vez de repetir exatamente igual, né? A Miri está concordando. Acho que esse é o nosso papel. E aí eu fico muito grato dessas oportunidades de poder compartilhar e de colocar essas minhoquinhas na cabeça das pessoas, né? Ok, obrigada, Carlos. Tchau, gente. Um abraço para quem eu não vejo há muito tempo aí, para os novos também, e obrigada.